inerentemente precária. Inerentemente precária. É uma condição de extremo risco e de extrema tensão. Por quê? Porque a história de Israel, desde o início das colonizações sionistas que se intensificaram ali na região, e aí eu falo início assim, final do século XIX, em que se tinha uma quantidade muito pequena, muito miúda mesmo de assentamentos coloniais judaicos, e que foi crescendo à medida em que as décadas se passaram, e deu um grande salto a partir de 1948, quando o Estado de Israel foi fundado, e se seguiu e tal. Durante todo esse período, ali o que nós temos é um processo de colonização, né? Eu falo isso aqui tentando me despojar de valores, enfim, avaliar se é bom ou ruim, porque, enfim, eu não quero entrar em questões polêmicas, não quero ser cancelado pela direita, eu sei qual é a opinião das pessoas. Mas que o processo é de colonização, ele é de colonização. Eu acho que descritivamente fica muito difícil dizer que um Estado foi fundado num determinado território sem que haja um processo de colonização. E eu, particularmente, não conheço exemplos de estados fundados em territórios sem processo de colonização. Então, como é que o Brasil veio a ser o Brasil? O Brasil veio a ser o Brasil porque os portugueses aqui colonizaram. Como é que aquelas regiões todas da Europa se tornaram regiões latinas, que falam línguas que são línguas latinas, ou que não são línguas latinas, são línguas germânicas, mas que tem vários elementos latinos, como existem elementos latinos no inglês, existem elementos latinos no alemão. Como isso foi possível? Isso foi possível porque Roma colonizou aquela região. Como foi possível que o islamismo tenha saído da Península Arábica, que é um espaço bem pequeno, ali, a península em que está a Arábia Saudita, né, de Meca e Medina, e tenha se ampliado para diversos quadrantes do mundo, chegou em todo o norte da África, foi lá para o subcontinente indiano, foi para a Pérsia, foi para o Egito e assim por diante. Então, assim, esse é um processo de expansão. E aí o operador me lembrou da questão, né, de se a terra era deles, se não era deles, se eles estavam lá há mais tempo. Obviamente eles estavam há muito tempo. Eles estavam antes dos muçulmanos chegarem lá, mas muito antes. Agora imagine o seguinte, se um povo está no lugar há mais de 2.000 anos, há 1.500, 1.700 anos atrás, esse povo é expulso, ocorre uma diáspora e depois ele retorna. Quando ele retorna, ele tem que novamente colonizar aquele espaço. Então é isso que acontece. E por conta disso, Israel está, objetivamente falando, cercado de inimigos por todos os lados. Toda aquela região é, em princípio, hostil a Israel. As vitórias militares que Israel conseguiu, especialmente em 3 ocasiões, em 1948, em 1967, em 1973, consolidaram para Israel uma série de tratados de paz que mantêm o equilíbrio entre Israel, né, e as forças árabes, notadamente Jordânia, Egito, a própria Arábia Saudita. Então esses países meio que eles estão numa posição de aceitação hostil, evidentemente, aceitação a contragosto, como se queira chamar, mas de aceitação formal, enlaçados que estão por tratados internacionais mais diversos da presença de Israel a ele.